Oi, meninos, bom dia, tudo bem? Então, vimos que a apostila de produção de texto, ela tem dois capítulos, tá? Nós estudamos o capítulo gênero, né? E temos agora o capítulo 2, que é o capítulo do resumo, tá? Então, nós vamos verificar ele aqui, que na verdade não tinha sido explicado ainda com detalhes para vocês. Acho que a gente comentou alguma coisa, mas não estudamos a apostila, certo? Então, peço para vocês pegarem a apostila de vocês, aqui, página 103, né? Não sei exatamente se na de vocês está essa mesma página, tá? Então, capítulo 2, produção de texto, resumo, correto? Isso daqui até vai ajudar vocês agora com o trabalho finalizando de produção de texto, ok? Então, para resumir um texto, é preciso seguir alguns passos, né? Primeiramente, ler o seu conteúdo, depois relê-lo, anotar as ideias, organizá-las e, por fim, elaborar um esquema ou um mapa conceitual, tá? Então, vocês têm que fazer para a prof, né, o resumo lá da ficha literária do livro. Então, aproveitem essa aula já para coletar informações para vocês melhorem desenvolver, né? Então, aqui, ó, para começar, vocês então observar a capa do livro, né, de um desses livros aqui, reúna-se com os colegas, no caso vocês sozinhos, em casa, e elaborem uma capa e um texto, tá? Inicial sobre um fragmento do conto A Esperança de Machado de Assis. Então, a primeira atividade aqui é que vocês vão elaborar uma capa, tá? Ó, o ano passado teve vários alunos que leram esses livros aqui de Machado de Assis, tá bom? Então, vocês vão ler, ó, aqui tem um exemplo de uma capa, tá? O ano passado, os meninos do primeiro ano, fizeram essa atividade aqui, foi até no dia do livro, a gente colocou no mural, não sei se vocês lembram disso, né? Teve uns trabalhos muito bacanas. Então, aqui vocês têm o texto A Herança, é um fragmento, tá? É um pedaço. Com base nessa leitura que vocês vão realizar, vocês vão fazer o desenho, então, de uma capa, tá? E vocês vão entregar junto, daí com o resumo do livro que vocês estão fazendo, ok? Então, esse desenho vocês vão entregar para mim. Pode usar colagem, né? Pode usar diversas criatividade. Aproveita para desenhar bastante, extravasar o que vocês estão sentindo, né? Mas é um desenho sobre esse texto aqui, ó, sobre a herança, a capa do livro, como se você fosse publicar um livro seu, correto? Muito bem, aqui está dizendo, ó, leia o primeiro parágrafo de Herança, de Machado de Assis, pesquise sobre o autor. O resumo do parágrafo terá o objetivo de convencer o leitor a lê-lo. Selecione um fato principal, né, do enredo, que geralmente aparece no primeiro parágrafo, cite os personagens, revise o texto antes de passar a limpo e entregá-lo. Criem uma capa, fazendo uma montagem com a capa original do livro lido. O resultado desse trabalho vocês vão entregar a mim, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ler esse texto, tá? Esse parágrafo. Depois que ler, vocês vão fazer o resumo, vão pesquisar sobre o autor, escrever lá, resumir o parágrafo, né? De uma forma que a pessoa fique interessada em ler o livro, colocar os personagens, né? E aí, criar a capa e entregar, tá bom? Então, qual é a ideia principal aqui hoje? A ideia principal é a gente falar de resumo, né? Vocês estão o tempo todo fazendo resumo, né? Em outras disciplinas, história, geografia, resumindo uma resposta, às vezes que é muito longa. Geralmente, as disciplinas que não são exatas, né? Utiliza muito desse recurso resumo. Resumindo uma conversa, às vezes você quer contar alguma coisa para alguém, tem que ser rápido, você resume. Então, a ideia principal é o conceito mais relevante que se pode encontrar em um trabalho escrito, tá? Ou seja, o resumo é o quê? É aquilo que tem de mais importante. É o que vocês estão fazendo agora com o livro, né?
Então, teve alunos que leram um livro aí de 300 páginas, né, 200 e poucas, e aí vai resumir o quê? Resumir em 30 linhas, resumir em 40 linhas, tá? Isso é o resumo, é você apresentar de forma breve, concisa e seletiva uma série de informações, não é verdade? Com a finalidade de transmitir a ideia geral, a ideia, né, do todo, o assunto e o tema que foi tratado no livro de vocês, tá bom? Então, o resumo ele deve reduzir os termos breves e precisos à parte essencial de um texto. É fundamental saber elaborar um resumo, por ser um recurso muito usado na vida escolar, tá? Quando vocês forem para a faculdade, vocês vão usar resenhas, síntese, tá? Então, é algo assim que vocês podem começar a praticar aqui no primeiro ano, que vão ter muito chão pela frente para aprimorar, tá bom? Eu sei que já fizeram também no nono, né? A gente já viu esse assunto ano passado em produção de texto, tá? E aí o fundamental do resumo, né, ele é uma forma muito útil de você sintetizar os textos, auxilia você no estudo, até quando eu me lembro bastante da Rebeca, ela sempre leva uns resumos, né, quando é prova de português. Eu me lembro que ela resumia as regras, a Vitória Ferrari também gostava muito de fazer essa técnica, né, e outros, né, tô me recordando das duas nesse momento, tá? Então faz aí a Sanam também fazia, né? Então aqueles resuminhos, faz ficha, tem outros que fazem umas fichinhas, tem umas meninas do oitavo gostam de fazer fichinha com resumo para estudar, tá? Facilita, né? Às vezes você tem que ler todo aquele texto, você já, opa, isso aqui é a parte principal. Geralmente no momento que a gente está estudando em sala, a prof manda vocês destacar com marca-texto, então ali é a ideia central, tá? Para resumir, olha só, deve-se primeiro praticar a técnica do sublinhado, né? Acabamos de falar disso. Somente depois que você leu e sublinhou as ideias principais, aí organiza, né? Você pode compreender, assimilar as outras anteriores, tá bom? O resumo pode ajudar a extrair do texto aquilo que interessa saber e aprender. Além disso, no resumo, é possível expressar o sentido do conteúdo, sem deixar de ser fiel ao texto original, tá? Então, no resumo, não cabe a você acrescentar ou modificar o texto, tá bom? Você só está resumindo a ideia do autor, beleza? Então, aqui fala sobre a ideia principal, o conceito dela, tá bom? E aqui algumas técnicas do resumo. Não vou ler na íntegra para vocês, para a aula não ficar muito cansativa, tá? Mas quem tiver qualquer dúvida sobre isso, vai me chamar e perguntar, tudo bem? Então, a primeira técnica aqui, você destacar e sublinhar os trechos, né? Depois você volta a ler de novo, né? Sublinhar a primeira frase do primeiro parágrafo. Aí ele tá te dando um momento aqui, aí você vai escrever, tá? Isso você vai aplicar, essas técnicas, você vai aplicar na reportagem, né? Sobre o resumo. Busca uma reportagem ou texto, tá? De divulgação científica, podem pegar qualquer um da internet e você vai resumir aqui para nós, tá? Vocês podem escolher um assunto que vocês gostem, né? Ou algo que esteja acontecendo no momento, é interessante, tá bom? Então você vai pegar e comparar o texto original com o seu resumo. Quem quiser, meninos, pode até grampear aqui na folha o texto original com o resumo aqui, que a hora que a prof for corrigir, a prof vai ver exatamente como vocês resumiram, tá? Se você sublinhou, se você destacou, e aí você fez o resumo aqui nessas linhas, correto? Tá claro? Muito bem. Aí, em seguida, vocês vão ter aqui o registro de aprendizagem, né? Curto, logo existo. É uma atividade, inclusive, da Universidade, né, Federal do Paraná, tá? Então, tem um textinho. Após vocês lerem esse texto, você vai escrever um resumo dele em 10 linhas, tá? Apenas. Você deve apresentar o ponto de vista do autor, os argumentos, justificá-lo, escrever com as suas próprias palavras, então você não vai copiar do texto, tá? Não é para copiar parte, linha, frases do texto, não, você vai copiar com as suas palavras. Vai ler, interpretar e copiar. E mencionar no corpo do texto o autor e a fonte, tá? Então, durante o seu texto, você vai encontrar um momento que você vai falar que esse texto é
do Luiz Antônio Giron, na revista Época, ok? Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Isso que eu acabei de falar tá explicado aqui com detalhes, tá? Depois dessa atividade, vocês vão ver aqui na página 24, né? Aqui, essa apostila é 24, a minha de vocês acho que é 108, não tenho certeza. Aí aqui tá a orientação de como você vai resumir lá o texto do Curto Logo Existo, tá? Em seguida, vocês vão ver que tem duas propostas, né? A proposta lá 1, resumir o texto a seguir em 6 e 8 linhas. E tem também a proposta 2, tá? Dentro da proposta 2, no final tem uma atividade também para responder lá, duas perguntinhas, letra A e B, tá? Então, vocês vão poder escolher, eu sei que vocês estão um pouquinho cheios de atividades, então escolham entre a proposta 1, 2 e 4, tá? 1, 2, tem 4 propostas aqui, para vocês desenvolverem uma delas nessas linhas aqui abaixo, tá bom? Então, a proposta 1 é você resumir esse texto aqui de 6 a 8 linhas, que é a Revolução Feminista no Sertão, tá? Então, você vai escolher um dos textos e resumir. A proposta 2 é para você ler o texto, né? E depois você vai redigir, de acordo com a norma culta, um texto informativo, argumentativo, tá? Falando sobre o tema. A proposta 3, você vai ler com atenção aqui a sinopse, né? Aí tem o texto motivacional, como água para chocolate. Depois que você ler esses 3 textos, você vai responder aqui, ó, essas atividades A e B, tá bom? E aí tem a quarta proposta, que é criação ou descoberta, né? Que também você vai ler e fazer um resumo desse textinho aqui nessas linhas. Correto, meninos? Tá, então vocês respondam a apostila. Quem tiver qualquer dúvida pode me perguntar, me chamar. Se deixei alguma coisa assim que não ficou bem clara para vocês, pode chamar lá, assim como a Rebeca fez hoje, tá? Como o André também tem interagido bastante comigo. Obrigada a vocês, né? Que daí a prof percebe e sabe quem é que está acompanhando, quem está fazendo. A Vitória Ferrari também essa semana falou bastante com a prof, perguntou, tirou dúvidas do trabalho, tá? É importante que a gente não deixe essa interação esfriar, nem ficar distante, tá bom? Eu espero vocês. Na outra aula eu vou fazer essa correção com vocês ainda, tá? Provavelmente amanhã, dessas atividades aí, tá? Beleza? Abraço, meninos. Até amanhã.